Agora sim, retomamos o contato com o Rodrigo Vilela, que é o CEO da Seven Trade. Vou repetir a pergunta, Rodrigo, por favor, sobre quais os impactos diplomáticos da lei de reciprocidade do Brasil, que foi aplicada agora recentemente aos Estados Unidos. Sim, boa noite. Então, a lei da reciprocidade é um instrumento legal de contra as medidas proporcionais às ações estrangeiras. O presidente Donald Trump impôs algumas tarifas sobre os produtos brasileiros, de 25% mais 12,5%, que isso acabou impactando em 12%, em mais de 12% nas exportações do Brasil de janeiro a julho de 2026, tendo as empresas brasileiras deixaram de exportar cerca de 21 bilhões de dólares. Então, hoje, o CAMEX, a Câmara do Comércio Exterior, está analisando essa lei, para pôr em vigor a lei da reciprocidade, para tentar blindar um pouquinho mais essa questão sobre essa super tarifa que o presidente Donald Trump acarretou sobre alguns produtos brasileiros. Isso impacta diretamente nas indústrias, na exportação do Brasil. Então, a CAMEX está analisando toda essa questão. O Itamaraty ainda prefere um diálogo junto aos órgãos, ter esse diálogo, enfim, chegar num acordo para que não ocorra essa lei, para que não acarreta mais impostos também na importação de produtos dos Estados Unidos para o Brasil, que impacta diretamente no importador local, no custo da mercadoria na ponta final do nosso consumidor. Você acha, então, que o diálogo deve ser a saída, Então, haverá talvez uma longa negociação ainda. Essas medidas talvez não sejam ainda já aplicadas, Exatamente. É um processo longo, não é um processo de imediato, A Câmara do Comércio Exterior está analisando essa lei, O presidente Lula autorizou a entrar. Então, é um processo longo de 30 dias de análise, Aí passa para o outro setor para ver se isso vai ser realmente efetivado aqui no Brasil, Mas, como eu disse, o Itamaraty está procurando um diálogo para que isso não se efetive, Para que proteja as nossas indústrias também aqui e não afete mais diretamente o exportador brasileiro, como isso vem acontecendo. Falando em um cenário de uma escalada tarifária, hipotética, o Brasil ele tem diversificado bastante seu mercado aí ao longo dos últimos tempos, mas você acha que isso seria suficiente numa escalada ou o Brasil ainda realmente é muito dependente dos Estados Unidos? Olha, o Brasil ele é um forte exportador, ele exporta muito para os Estados Unidos, Falando disso de açúcar, etanol, material têxtil, matéria-prima, calçados, o agronegócio principalmente. Então, isso acaba afetando diretamente esses setores. Alguns produtos não foram afetados, são matérias-primas essenciais aos Estados Unidos, não foram tão afetadas, porque ele pode impactar até na economia, na economia dentro dos Estados Unidos. Então, eu creio que esse diálogo mesmo, ele deve surgir, ele deve permanecer, para que não ocorra mais taxas sobre os nossos produtos aqui e que podemos, enfim, chegar nesse consenso, Porque você acaba deixando de exportar no primeiro semestre 21 bilhões de dólares, é um número significante para nossas indústrias aqui no Brasil e afeta diretamente o nosso comércio exterior, não somente a questão dos produtos, Enfim, transporte, movimentação portuária, é uma série de coisas aí que atinge e principalmente no bolso do consumidor, É ele que sofre, tanto no aumento do custo das mercadorias, dando entrada nos Estados Unidos ou futuramente dando entrada no Brasil, se ocorrer essa lei mesmo que o presidente Lula está querendo iniciar. Você sente que o clima está bem difícil entre o setor produtivo? Eles estão muito preocupados ou talvez ainda estejam otimistas de que isso vai ser negociado e haverá um piso no freio aí antes de que as coisas escalem e piorem? Sim, preocupa bastante, porque isso afeta diretamente na indústria, é no chão de fábrica, Então existem empresas nacionais que eles têm contratos de exportação com os Estados Unidos, Então você fecha contratos a longo prazo e você acaba tendo que
refazer, você renegociar esses contratos, porque afeta diretamente no chão da fábrica, né? Você tem uma venda, são processos a longo prazo que afeta diretamente na tua produção, né? Então, geração de emprego, gera aquele cenário caótico, né, dentro da indústria local, que acaba tendo um recuo, né, um recuo de tratativas, né, das empresas nacionais, que tem indústrias que temos aqui direcionadas quase 80%, 90% da sua produção para o mercado estrangeiro, né? Então, o Brasil, hoje, ele tem que buscar novas rotas, né? Novos acordos com outros países para que supra essa demanda aí que deu uma retraída por justamente essa oriundos aqui do Brasil. Perfeito. Acabamos de conversar com Rodrigo Vilela, e CEO da Seven Trade. Muito obrigada e um bom finalzinho de domingo para você. Eu que agradeço, é uma satisfação para nós estarmos aqui com vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite.